Hoje vamos falar de um assunto que deixa muita gente preocupada. Telefonia. Aí a gente fala de telefonia, o serviço da telefonia, serviços de internet. O que é certo, o que é errado? Hoje, Rafael Zanata, que é pesquisador em telecomunicações, está com a gente para tirar as nossas dúvidas, né? Exatamente. Vamos para a primeira delas? Vamos ver de quem é? Olha, Bruna, as operadoras de telefonias podem exigir fidelidade dos seus clientes? Elas podem, mas tem um limite. Esse limite é 12 meses. Então, o seu contrato pode ter uma fidelidade de no máximo 1 ano. Acima disso, isso é abusivo. As pessoas devem denunciar para o PROCON, para o IDEC, ou procurar a Anatel para denunciar, mesmo online, pela internet, que existe ali no contrato uma fidelidade maior do que é permitida. Mas mesmo quando eles fazem um combinado te dando um aparelho, desconto em aparelho? Bom, a oferta nunca pode ser obrigatória, né, para o consumidor. O consumidor tem que ter o poder de escolha. Eles não podem vincular uma oferta a um plano com a fidelidade ao mesmo tempo. Ah, e normalmente eles fazem isso. Fazem. Né? Quer dizer, eu te dou um plano, eu te dou a oportunidade, como eles chamam, de você trocar seu aparelho celular por aquele do último modelo. Só que você, ao invés de pagar 2.000, vai pagar R$1.000, mas tem que ficar 2 anos aqui na empresa. Então isso é contra a lei. 2 anos não pode. Ele poderia oferecer a fidelidade por 1 ano com que o é o prazo máximo, né? Exato. Muito bem. Beijo pra você, viu, Bruna? Vamos ver mais uma? Laura, a conexão da minha internet está sempre ruim. Bem-vinda ao time. Como posso checar a qualidade dela? Tá, se a internet está ruim o tempo todo, isso já é um sinal de que tem algo errado. Importante é a primeira pessoa saber qual que é a velocidade da internet que ela contratou. Quer dizer, qual o pacote que ela comprou da velocidade da internet. Isso pode variar bastante. Uma internet pode ser de 1 megabyte por segundo, ou seja, faz um download em velocidade menor, até internets muito mais rápidas, de 20, 30, 40 megabytes por segundo. Então, a primeira pessoa tem que saber no contrato qual que é o plano dela, qual que é a velocidade que ela contratou. Depois ela pode usar vários aplicativos que fazem a mensuração, que medem a velocidade na sua casa. E aplicativo grátis. Tem um site, por exemplo, que é o Brasil Banda Larga. Também você consegue ver, né? Que é possível olhar em tempo real a sua velocidade de internet. Então, mas aí a gente fala, que bom, vou checar. Depois que a gente checa, a gente fica decepcionado. Exato. Porque você compra um X e quando você recebe é muito menos daquilo que você está pagando, né? Isso não pode. Por lei, o que a Anatel exige? Se você contrata um plano de 10 mega por segundo, por exemplo, você tem que ter pelo menos 40% dessa velocidade garantida o tempo todo. Então nunca pode ficar menor que 4 megabytes, que seria 40% de 10 mega. Mas isso já não faz sentido. Porque, pelo menos para mim, se eu pago 100, é porque eu quero 100. Se eu quisesse 20, se eu quisesse 40, eu pagava 40. Não é? Então, quer dizer, já a própria lei já faz com que a gente compre um serviço e receba só 40% dele, né? Exatamente. Tem um problema na internet que se você tem muita gente usando ao mesmo tempo, você tem um problema de gerenciamento de tráfego. É como se tivessem muitos carros na mesma pista, não conseguem andar rápido. Por isso que a Anatel permite que a empresa ofereça pelo menos 40% da velocidade. Mas a Anatel não devia permitir que as empresas fizessem um teste para ver quanto que elas podem oferecer? Se eu posso oferecer só 40, então eu só vendo 40? Seria uma boa estratégia. O IDEC faz muita pressão para que as empresas sejam honestas com os clientes. Né? O que não pode acontecer no Brasil é desonestidade. Você receber uma propaganda de internet de 10 mega. Né? Exatamente. Isso tem que ser combatido no Brasil. Então, viu, Laura? Baixa o aplicativo ou entra nesse site e veja quanto você está pagando de internet e quanto está chegando, tá? Vamos ver mais uma? Renata Freitas, posso solicitar a suspensão do serviço de telefonia celular a qualquer momento? Essa é uma pergunta boa em momentos de crise, né, quando a pessoa está sem dinheiro. A pessoa pode suspender o plano sem cancelar pelo menos uma vez por ano, pelo prazo de 30 dias. Isso é possível, pouca gente sabe dessa possibilidade legal. Então você pode fazer isso a qualquer momento. Se você tiver dificuldades financeiras, não quer cancelar o seu plano, mas só suspender. Suspende por 30 dias. Você tem essa possibilidade. E a maior parte das pessoas não sabe mesmo. Não. Então, Renato, você pode suspender por 30 dias, como falou aqui o Rafael, e depois de 30 dias você tem que voltar a ligar ou você pede automaticamente? Quando você pede a sua suspensão por 30 dias, por exemplo, ela volta automaticamente para o contrato. Volta automática, tá. Vamos ver mais uma? Bruno Sanches. É legal a atitude da minha operadora de reduzir ou bloquear a internet móvel após o uso de uma certa quantidade de dados? Essa foi uma das maiores brigas que o IDEC comprou no passado no Brasil. Quando as empresas mudaram os contratos e passaram a criar um mecanismo que quando você atinge o tanto de dados que você usa no celular, ele ou é bloqueado ou diminui velocidade. Então nós tentamos argumentar que isso era uma prática ilegal, que feria o Código de Defesa do Consumidor. E deu certo. Mas infelizmente a questão foi levada ao judiciário
E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as empresas podem fazer isso, mas elas precisam avisar os seus consumidores caso eles queiram mudar ou não de plano. Então, mas como que a gente vai ter certeza que a gente usou aquele tanto de dados que eles dizem? Exatamente. Existe uma questão que vale a pena reforçar, né? As empresas são obrigadas a mostrar para o consumidor a evolução do consumo de dados. Então, se você tem um plano de celular, por exemplo, que te permite baixar 10 megabytes por dia, por exemplo, dá para ver algumas fotos, acessar alguns vídeos, etc. Ela tem que te mostrar se você atingiu 50% do consumo, 80%... Tem que ficar mandando uma mensagem avisando, né? Ou a mensagem ou mesmo um aplicativo que faça o controle automático disso. Agora, o que nos preocupa no IDEC é que essa mesma prática de limitar a franquia de dados, colocar um limite para o quanto que você quer usar, vai ser implementada para a banda larga fixa. Para a internet que você usa em casa. Também? Isso é muito ruim para os consumidores brasileiros. Então, a gente gostaria de chamar a atenção para o fato de que essa prática, se levada da telefonia móvel para a internet doméstica, pode ser muito prejudicial para as pessoas. Especialmente para quem vê seriado online, novela, qualquer tipo de vídeo que seja de alta resolução, né, isso implica em usar mais dados. E se você tiver um limite muito baixo, você vai ser cobrado a mais por isso. Isso, na visão do IDEC, não pode acontecer no Brasil. Então, mas é estranho o que acontece nesse país, né? É todo mundo querendo lesar um pouquinho o consumidor. Aí ninguém pensa que, tudo bem, você vai agir desse jeito, tá certo, vai ter o respaldo por hora da lei. Mas simplesmente as pessoas vão migrar para uma outra empresa que vai ser mais esperta e vai fazer um outro tipo de atendimento e você perde seus clientes. Não é mais fácil você garantir aquele cliente, a fidelidade daquele cliente com você? Exatamente. Não é? A gente tem que reforçar no Brasil uma cultura de boa-fé nas telecomunicações com as empresas. Eu acho que é o que não tem. As empresas não podem simplesmente mudar os seus contratos de banda larga fixa, por exemplo, e simplesmente avisar o consumidor que ele atingiu o seu limite de dados. Que ele mudou de ideia e agora, a partir de agora é assim. Exato. Né? E mais preocupante, não existe nenhum argumento técnico ou econômico que comprove que é necessário fazer esse tipo de franquia de dados em banda larga fixa. Porque a internet do Brasil sempre foi de livre utilização na sua casa. Sim, né? sim, é. Eles querem aumentar o número de recebimento, né? Quer dizer, se cobravam 20, vão cobrar 40, então mais 20 de cada pessoa, faça as contas e veja quanto isso vai aumentar o faturamento deles no final do mês, né? Mas a força está do nosso lado. Mas sempre, mas eu acho que daí a importância da nossa prestação de serviços para a gente ficar atento a isso e não aceitar, muda de operadora, não é verdade? Exatamente. Tem tantas oportunidades aí, tanta empresa querendo chamar clientes, fica atento e muda. Eu faço isso, A gente tem que reclamar nas redes sociais, reclamar para a Anatel, mudar de plano se for preciso, né? Discutir isso em casa, discutir com os amigos. Ainda mais no ano de crise, não dá pra gente jogar dinheiro pela janela, não. Nunca dá, mas ano de crise piorou, né? Um beijo pra você, Bruno. Vamos ver mais uma? Vitória Souza. Há um limite de vezes que posso fazer uso da portabilidade? Não, você pode migrar quando você quiser, quantas vezes você quiser, de plano pré-pago para pós-pago, pós-pago para pré. Então, a portabilidade, ela só tem um limite, que é se você vai mudar de estado, não é garantido que você vai conseguir usar o mesmo número. Então, se você vai sair de São Paulo para Rio de Janeiro, por exemplo, não é garantido que você tenha essa portabilidade. Talvez você tenha que mudar o número, né? Isso. Tá bom. Um beijo, Vitória. Agora, Natália, o preço cobrado pelo serviço de banda larga fixa é estabelecido pela Anatel? Não. Não, a gente tem no Brasil um regime de livre mercado. Então, as empresas estabelecem o seu preço a partir de um cálculo de quanto que é o custo para manter, qual que é a margem de lucro e um sistema de competição entre as empresas que oferecem esse serviço. E normalmente tem algumas empresas que estão fazendo os pacotes de banda larga junto com telefone fixo. Você pega a TV a cabo também. Então isso diminui bastante o custo, Exatamente. Né? Tem os seus atrativos, né? Agora é importante lembrar que o combo não pode ser obrigatório para o consumidor. Sim. Se você vai contratar uma internet, por exemplo... Você pode contratar só a internet. Exato. Você não pode ser obrigado a contratar internet, telefone e TV por assinatura. O combo é uma opção e não uma obrigação, Sempre né? deve ser uma opção. Um beijo, Natália. Vamos ver mais uma? Gabriel Nascimento. A prestadora pode condicionar a compra do chip à aquisição do aparelho celular? Tá, ótima pergunta do Gabriel. Não. Essa prática existe. Muitas empresas fazem isso, muitas lojas fazem isso, vão te vender um aparelho e elas tentam te obrigar a comprar um chip específico, né, de uma empresa. Mas isso não pode ser condicionado ou tornado obrigatório para o consumidor. Comprar o aparelho é uma coisa, comprar o chip do aparelho é outra. É outra, bem diferente, né? Um beijo, Gabriel. Vamos ver mais uma? Pedro Andrade. Posso transferir meu pré-pago para pós-pago de outra operadora e vice-versa? Pode. Pode. Essa hipótese está dentro daquela categoria de portabilidade que a gente tinha discutido, né? Então, você pode migrar
quantas vezes quiser E de pré para pós, de pós para pré, tanto faz. Exatamente. Mais um? Júnior, a prestadora deve me ressarcir caso o serviço de banda larga fixa apresente problemas? De que forma? Boa pergunta. Excelente pergunta. Pouca gente sabe disso, né? Isso relembra aquela pergunta sobre conexão ruim que a gente estava falando, né? Se a pessoa contratou um serviço de internet, banda larga, de alta velocidade, por exemplo, e não tem alta velocidade, então o vídeo no YouTube fica travando, não consegue ver um seriado, etc., ela tem que informar a operadora, dizer, olha, eu estou com um problema na minha internet, ela não está rápido o suficiente como deveria estar. Tem que anotar a ordem de serviço, porque tem gente que é com preguiça, que é um monte de número, fala, não vai anotar esse negócio não, depois você não tem como comprovar, né? Exatamente. E é direito do consumidor exigir um desconto na conta. Então, se ele não recebe o serviço que ele contratou, a obrigação da empresa é dar um desconto na próxima fatura. O mesmo acontece nessa época de chuvas, porque umas semanas atrás, na minha casa aconteceu isso. Aí foi só eu falar, tudo bem, não tem problema. Vocês descontam da conta que voltou tudo a funcionar direitinho. O que eles falam? Na hora que você liga para a operadora, já tem uma mensagem pré-gravada. Em função das chuvas, estamos com problemas na TV a cabo da empresa e mais na internet. Tenha um pouco de paciência que estamos nos movimentando para resolver a questão. Só que isso leva 10 dias, depois não descontam 10 dias da sua conta, né? Não fazem isso, deveriam fazer. Deviam fazer automaticamente, né? Exato. Quer dizer, a gente tem que cobrar que isso seja feito. Exato. E esse argumento da chuva, né, a gente tem que usar um bom senso também. Obviamente, se existe um temporal, uma ordem natural que é desastrosa, que realmente impede as telecomunicações, é natural que a gente permita que a empresa não ofereça o serviço por um período curto, enquanto durar aquela tempestade. Mas não pode ser uma chuvinha. E 10 dias, né? Exatamente. Ou desconto os 10 dias. Você não pode oferecer o serviço, ok, mas eu também não preciso pagar. Né? E a gente se entende dentro da justiça correta, de igualdade, né? Exato. E as empresas só vão mudar o comportamento se as pessoas passarem a exigir esse direito. Passarem a ligar e falar, eu quero o meu desconto na próxima conta, porque isso está registrado em lei, é uma regulamentação da Anatel e eu conheço o meu direito. E no site do IDEC a gente tem muitas informações sobre todos esses nossos direitos, né? A gente tem uma página, né, de dicas e direitos que as pessoas podem verificar, não só questões de telecomunicações, mas gerais, também planos, né? de saúde, etc. Olha, Rafael Zanata, claro que volta mais vezes ao programa, mas acesse o site do IDEC, www.idec.org.br, que lá você vai ter tudo. Toda a informação que você precisa para saber quais são os seus direitos e como agir caso esse seu direito não seja garantido. E é isso que é o principal. Isso a gente tem que usar como arma em tudo. Não só na telefonia, não só no plano de saúde, mas de uma forma geral, né? Obrigada mais uma vez. Me espero mais vezes, viu? Obrigada mesmo.